A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais denunciados por suposta tentativa de golpe entrou com um requerimento no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra o Supremo Tribunal Federal. A alegação é de que há violações, ofensas aos direitos e prerrogativas no exercício da advocacia. A representação é assinada por 15 advogados, no total. Eles relatam que receberam material incompleto, sem o conteúdo integral extraído de celulares, computadores e HDs, apreendidos em uma das operações realizadas. Pois é, e sobre esse assunto a gente conversa agora com Guilherme Feliciano, ele que é professor da Universidade de São Paulo, juiz da primeira vara de trabalho de Taubaté. Professor, boa noite, bem-vindo aqui ao Tempo News. Boa noite, uma satisfação estar com vocês, Adriana, Letícia, muito obrigado pelo convite. Professor, a satisfação é nossa poder esclarecer, alguns pontos relacionados a esse impasse que se instaurou em relação ao julgamento da denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República em relação a essa tentativa, a suposta tentativa de golpe. Agora, a defesa de Bolsonaro e dos outros indiciados, alguns outros indiciados, essa defesa entra no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na tentativa de alguma alternativa para, de certa forma, intermediar ali dentro do Supremo Tribunal Federal, fazer com que o julgamento ele não seja tão nocivo assim aos seus clientes. A gente está vendo Flávio Dino, Cristiano Zanin, o próprio Moraes, esse impasse, se eles estão aptos ou não para julgar esse caso. O que o senhor pensa a respeito? Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua leitura em relação a isso? Falando em tese, Adriana, enfim, considerando o que conheço desse tema pelos anos que já leciono direito penal, evidentemente pode haver aí uma estratégia que basicamente pretenda ganhar tempo. E há que se ver que em matéria penal a prescrição em relação aos fatos imputados está em curso até o recebimento da denúncia. Não é até a formulação da denúncia, mas até o recebimento da denúncia, que nesse caso será feito pela turma, que é presidida pelo ministro Cristiano Zanin neste momento. Então, quanto mais tempo se ganhar, em tese, até que efetivamente haja uma decisão de recebimento da denúncia, esses prazos estarão correndo e, eventualmente, mais adiante, se poderá alegar que um ou outro crime imputado a estes investigados, que poderão se tornar réus, estaria prescrito. Por outro lado, e aí eu externo a minha opinião a este respeito, nesta fase não me parece que esteja havendo exatamente assodamento. É claro que a partir do recebimento da denúncia, aí sim, as provas todas deverão ser produzidas, muitas vezes provas que já foram produzidas durante a fase de investigação policial deverão ser novamente produzidas, especialmente provas orais, e nesse contexto é que eu terei uma demora maior. Eu estimaria algo como 8 ou 9 meses apenas para esta fase de instrução, para que aí finalmente se possa ter um julgamento de mérito quanto às denúncias formuladas. Mas nesse primeiro momento de recebimento da denúncia, a avaliação, isto acontece em qualquer hipótese, em qualquer processo penal, a avaliação não exige esta análise, digamos, tão profunda das provas que, repito, terão de ser produzidas perante o juízo natural e aí sim apreciadas com maior cautela e no devido tempo. Portanto, neste momento, não me parece que se possa dizer que há algum assodamento em relação a isso. E há um segundo ponto. A manifestação que foi dirigida à Ordem dos Advogados do Brasil, por um suposto cerceamento de defesa,
porque aparentemente ou alegadamente os advogados investigados não tiveram acesso a todas as provas disponíveis, a todas as mídias, etc. Este é um aspecto que envolve uma outra questão. Eventualmente, o que se colheu, por exemplo, os aparelhos celulares que foram apreendidos, nada tem a ver com este processo, com o objeto que está sendo discutido a partir da imputação feita pelo Ministério Público. E aí, evidentemente, a bem da preservação da própria intimidade da vida privada dos investigados, este material não será aberto ao conhecimento da defesa. Não é? O que efetivamente tem de ser liberado para o conhecimento da defesa, no sentido de poder produzir a defesa de modo pleno, de modo eficiente, é aquilo que tenha pertinência com os fatos que estão sendo imputados. Não tudo, absolutamente tudo, porque isto poderia, repito, inclusive, envolver a abertura da intimidade, da vida privada das pessoas que estão envolvidas, dos investigados, em aspectos que realmente são irrelevantes do ponto de vista do processo penal. E há que ver que o próprio ministro Alexandre de Moraes já declarou que o que havia a ser publicitado, digamos assim, para as defesas já foi. Eles já tiveram acesso a tudo aquilo que estaria necessariamente à disposição, ou deveria estar necessariamente à disposição para a elaboração da defesa. Não é? Então, em princípio, me parece que isto significa muito mais um ensejo para trazer novos elementos e, eventualmente, repito... Acho que a gente perdeu o contato? Não, a gente continuou aqui. Deixa a gente só retomar o contato aqui com o professor Guilherme Feliciano. Ele é professor da Universidade de São Paulo, juiz da primeira vara de trabalho de Taubaté. Ele está com a gente. A conexão, ela interrompeu, professor, mas ela interrompeu no momento em que o senhor falava que parece que a intenção da defesa é ganhar tempo. Exato. Então, como eu lhe disse, se há ali, me parece, em algum momento referem milhões de arquivos, ou seja, falam de algo da ordem de milhões, não é? Se isso está efetivamente, de alguma maneira, apreendido nos autos, e evidentemente eu não tenho essa informação, não significa que tudo que está lá necessariamente tenha pertinência Sim. com o objeto da imputação. E aí trazer tudo isso para a discussão e eventualmente até se arriscar a ter vazamentos dessa natureza para fora dos autos é muito mais um ensejo para uma demora que pode ter outras repercussões processuais do que propriamente significará dar uma possibilidade de uma defesa mais eficiente. Então há que se distinguir aqui o joio do trigo. Professor, o senhor falou sobre essa questão de haver ou não ali uma ilegalidade desses pedidos, dessa defesa. Queria perguntar ao senhor especificamente sobre o pedido da OAB. O que a OAB, de fato, ela pode fazer, né, nesses casos? Como que a OAB deve reagir? Então, no final das contas, este é o ponto maior desta iniciativa dos advogados dos investigados. É trazer, digamos, a esta arena a Ordem dos Advogados do Brasil, que evidentemente tem um papel histórico no Brasil quanto à defesa da cidadania, dos direitos humanos, inclusive durante o período da ditadura. E isso é muito curioso, né? Me permitam fazer esta ponderação, porque no final das contas, do que se acusa, ou do que são acusados esses investigados em boa medida, exatamente tudo aquilo contra o que lutou a Ordem dos Advogados do Brasil durante os anos de chumbo. Não é? Ou seja, a acusação envolve um atentado ao Estado de Direito, não é? Ou condutas que representaram atentado ao Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, não é? Incitação das Forças Armadas em outro contexto, e tudo isto
foi exatamente o que nós vivemos, né, a partir de 1964, né, e do golpe cívico-militar que se praticou retirando da presidência da República João Goulart, né, e contra o qual e contra cujas consequências, inclusive os porões das ditaduras, os contextos de tortura, de desaparecimento, de perseguição, contra tudo isto lutou a Ordem dos Advogados do Brasil. Agora é curioso que exatamente os acusados por crimes que de alguma maneira lembrem este período precisem se socorrer de alguma maneira exatamente daquela entidade que naqueles tempos esteve ao lado do cidadão, dos direitos humanos e das liberdades. Pois muito bem, isso demonstra como a ordem tem um papel institucional histórico que inclusive não vê cores ideológicas, o que é excelente do ponto de vista da instituição. Concretamente, o que a ordem pode fazer? Dentro do seu papel institucional, ela pode defender as prerrogativas desses advogados, porque a gente vai tentar reconectar com um professor que está conversando conosco, o professor Guilherme Feliciano, professor falando então, né, sobre essa contradição e também uma forma de demonstrar a importância, né, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, já que é uma entidade, né, que já se posicionou contrária ao golpe em 64 e agora, né, procurada pela defesa de pessoas, né, que são apontadas como com envolvimento, né, em uma suposta tentativa de golpe por meio da denúncia da Procuradoria-Geral da República, então mostrando a importância institucional também do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Lembrando que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de outros envolvidos no núcleo 1, né, que é essa cúpula, o núcleo considerado dos cabeças, né, quem pensava as ações e planejava todas as ações, esse julgamento está marcado para o dia 25 e também para o dia 26. Dia 25, 2 sessões, e no dia 26, mais uma sessão. E o que a gente está vendo também é uma tentativa, segundo o professor nos explicou aqui, da defesa ganhar tempo, né? Já que esse julgamento já está planejado, já está marcado para a semana que vem. Julgamento que será feito pela primeira turma que, de certa forma, não favorece nenhum dos indiciados, porque são juízes, né, são ministros que, de certa forma, já se apresentaram em algum momento contrários a atos ou alguma manifestação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa tenta alegar, né, a suspeição de Flávio Dino, a suspeição de Alexandre de Moraes e a suspeição de Cristiano Zanin. O que é suspeição? Por conta do envolvimento, por eles estarem citados, né, também nesse caso, alegar que eles estão impedidos, né, de certa forma, não poderiam julgar esse caso. Então é isso que a defesa também está tentando fazer, né, Letícia? Pois é, o professor falou, esse pedido à OAB é mais um recurso midiático do que de fato vai ter necessariamente algum ganho jurídico, mas isso faz realmente parte do jogo, a defesa ela realmente tem que se defender, isso não é a primeira vez, a gente tem que lembrar ali que no âmbito da Lava Jato, a defesa do presidente Lula, ele também recorreu ali às Nações Unidas, em Genebra, para tentar impedir a prisão do Lula naquela ocasião, alegando que houve cerceamento de direito de defesa, que não poderia prender até que se esgotasse todas as possibilidades de recursos. Então, realmente é do jogo. Existe realmente essa tentativa ali de ganhar tempo. Já se esperava que isso fosse acontecer. Ali a gente trouxe já ao longo dessas últimas semanas de que ali nos bastidores, tanto da Procuradoria-Geral da República quanto ali do Supremo Tribunal Federal, de que as defesas ali dos indiciados, né, se caso tornar réu, eles iam tentar usar desses artifícios para ganhar tempo, justamente para poder alongar esse processo e se estender ali para o próximo ano, em 2026.
em uma tentativa talvez ali de contaminar ali a eleição do próximo ano. Mas já tinha expectativa, a intenção inicial era que talvez esse processo pudesse durar ali até setembro, outubro desse ano, mas já tem ali que a defesa vai ficar usando desses artifícios realmente para poder ganhar tempo, pedindo até perícias de provas, mas isso realmente ali faz parte do jogo. Como eu falei, o próprio presidente Lula usou desse mesmo artifício ali, foi para defesa ali das Nações Unidas em Genebra também pedindo toda essa questão. Então realmente cabe ali a OAB apurar, dar uma resposta técnica a tudo isso ali. A gente realmente precisa ter um julgamento célere, que é realmente uma demanda da sociedade para o que aconteceu, mas realmente precisa garantir os direitos dos envolvidos. E a gente está de volta com o professor Guilherme Feliciano, ele que é professor da Universidade de São Paulo, juiz da primeira vara de trabalho de Taubaté. Ele está nos ajudando, né, a entender como que como os trâmites, né, toda essa jogada, não deixa de ser também, acaba sendo um jogo de xadrez, né, porque envolve estratégias de defesa, de acusação. Então a gente está tentando entender como isso pode se fazer no contexto do inquérito do suposto golpe. Agora, professor, o senhor falava do papel institucional do Conselho, né, Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Importante instituição, e a gente fica também na expectativa de que forma ela irá se manifestar também diante desse pedido, né? Exatamente. Primeiramente, me permitam me excusar pela instabilidade da linha aqui. Mas, voltando, é exatamente isso, Adriana. No final das contas, e é o que eu dizia, a OAB, a rigor, se pronuncia sobre isso, as prerrogativas dos advogados. Esse termina sendo o foco da denúncia, entre aspas, do requerimento que foi encaminhado por esses advogados, se não me engano, 15 advogados, à OAB. Porque eles compreendem que, na medida em que, em tese, não teriam acesso a todas as provas, a todos os elementos para realizar a sua defesa, e na medida em que, inclusive, haveria, na visão deles, uma desproporcionalidade de prazos, considerando o tempo que o Procurador-Geral da República teve para examinar as provas e apresentar as denúncias, e o tempo que eles têm para a resposta, que tudo isso, no final das contas, representaria também não apenas uma violação dos direitos de defesa dos réus, mas das suas prerrogativas como advogados de terem pleno acesso aos autos, etc. e tal. E a OAB, em termos práticos, a única coisa que poderá fazer é, no limite, reconhecer que houve violação dessas prerrogativas. O que, pelas razões que eu apontei anteriormente, em princípio, não vejo como sendo o caso, mas é claro, a OAB é o foro adequado para apreciar se houve ou se não houve esta violação. Se por acaso se entender que houve a violação, a OAB tem algumas medidas a tomar, que são também muito conhecidas, tradicionais, podendo chegar até a um desagravo público em favor desses advogados. Mas nada disto interferirá diretamente no processo penal, nada disso interferirá diretamente no andamento ou na programação que a turma tem para o recebimento da denúncia e para a instrução posterior. Não seria capaz, por exemplo, não seria capaz, por exemplo, de adiar esse julgamento previsto para a semana que vem? Em princípio, não. Em princípio, não. A não ser que a própria OAB resolvesse, por alguma razão, impetrar uma medida judicial qualquer no próprio Supremo, agora na defesa das prerrogativas desses advogados. Mas mesmo nesse caso, nós teríamos uma medida judicial autônoma que apenas incidentalmente poderia interferir com estes procedimentos em específico que dizem respeito à imputação dos crimes aos investigados. Então, em princípio, repito, do ponto de vista processual, isto não deverá ter maior impacto. Tem um impacto na mídia, tem um impacto eventualmente até internacional, se há o interesse de suscitar alguma animosidade fora dos estritos lindes do nosso território.
mas, do ponto de vista processual, nenhum impacto técnico-jurídico em princípio. Professor, eu queria perguntar a avaliação do senhor sobre essa alegação da defesa sobre a posição do Alexandre de Moraes e de outros ministros, se eles são aptos ou não a julgar esse caso, porque essa é uma das alegações ali da defesa. Veja, por exemplo, no caso, e aqui mais uma vez, repito, na condição de professor, né, de direito penal, a partir, enfim, da formação acadêmica de doutor em direito penal, etc. Logo, não estou me manifestando na condição de juiz, mas sim nesta condição docente. O fato de que o ministro Zanin, por exemplo, tenha sido advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou o fato de que nós temos ali, no caso, o ministro Dino, que foi ministro da Justiça do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Veja, nada disto, em tese, significa que eles serão parciais. Aliás, se fosse por esta questão, porque foram indicados pelo Lula, então haveria outros ministros que talvez também não pudessem ser julgados, porque foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um dos investigados. E aí, no final, enfim, teríamos este remédio, entre aspas, para um lado e para o outro. Tradicionalmente, no Supremo, o que acontece é que, se o próprio ministro não se entende como suspeito, se ele entende que tem condições, tem isenção para julgar o caso, os outros ministros respeitam essa posição. E eu diria que é assim praticamente em todas as cortes constitucionais, né? Não há, em princípio, o mesmo tratamento que você percebe, por exemplo, em uma primeira instância, quando se discute suspeição ou impedimento, porque, afinal, é a corte máxima, né? É o tribunal de ápice. O fato é que, muitas vezes, isso tem um impacto maior no caso brasileiro, até mesmo na percepção das mídias, porque as cortes constitucionais, em geral, não têm competências criminais como o nosso Supremo tem. É assim em toda a Europa, né? São cortes de ápice, mas não tem nenhuma função criminal, em princípio, e, portanto, só julgam questões em abstrato, nas quais é muito difícil que se possa dizer que o magistrado tem algum tipo de suspeição, afinal é uma questão em abstrato, se este ou aquele ato normativo é ou não é inconstitucional. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, além de ser uma corte constitucional e ter essa função, ele também tem algumas competências muito próprias do nosso texto constitucional, como, por exemplo, a de julgar estes crimes que envolvam parlamentares, que envolvam o presidente da República, né, crimes comuns que tenham algum envolvimento dessas autoridades. Não é? E nessa situação, evidentemente, a possibilidade de uma suspeição, porque aí estamos falando de casos concretos, acaba tendo uma evidência maior. Mas, como eu disse, tradicionalmente, se o ministro se considera em condições de julgar, se ele se considera isento, se ele acha que as suas relações anteriores de maneira alguma abalam a sua condição de imparcialidade, o que historicamente se vê é que os demais ministros respeitam esta posição. Sim, eu fico imaginando, né, professor, se o Nunes Marques, por exemplo, o ministro André Mendonça fizessem parte da primeira turma, né, talvez até o PT ou outros, né, partidos que se sentiram, de certa forma, vitimizados por essa tentativa de golpe, poderiam pedir a suspeição da mesma forma, né? Faz parte do jogo, né? Porque foram indicados pelo Bolsonaro. Exatamente. E apenas para traçar esse paralelo, e mais uma vez, falo aqui apenas para fins de considerar um elemento até de imagética, né, de reflexão.
A certa altura, o ex-presidente Bolsonaro diz que indicaria um ministro que fosse terrivelmente evangélico, ou então um ministro com quem ele pudesse tomar uma tubaína, alguma coisa como isto. Ou seja, o que é que ele insinuava? Ministros com os quais eu possa ter uma conversa mais direta, um acesso mais fácil. Pelo fato dele dizer isto e depois tê-los indicados, significa que são suspeitos? Me parece que não. E é curioso que, do outro lado, digamos que as manifestações que, por acaso, tenham havido de apreço por aqueles que foram indicados no atual governo, são considerações muito mais amenas do que essas. Ou seja, são situações que, de fato, objetivamente, não induzem a suspeição. Sim. Professor, o senhor falou de ser uma estratégia ali da defesa, realmente para poder ganhar tempo. É possível falar quanto tempo que pode demorar um julgamento como esse? Então, como eu disse, mas veja, é apenas uma especulação. Considerando-se que as denúncias sejam recebidas para instrução e, como eu disse, provavelmente em relação às provas documentais, às próprias mídias, teremos perícias, eventualmente, não é? Quem sabe complementares às que já foram feitas, talvez a pedido da própria defesa, além de provas orais, enfim. Tendo em vista tudo que ainda poderá acontecer, eu diria que nada menos do que 8 ou 9 meses, mas isto é uma especulação, né? Levará o seu tempo. É claro que a partir do recebimento da denúncia interrompe-se a prescrição. Então aí terá de haver sim um cuidado para que as coisas se agilizem minimamente, porque depois a prescrição volta a correr, e isso é a preocupação de todo juiz criminal, né? No Supremo Tribunal Federal não seria diferente. Não apenas o magistrado pode, como ele deve zelar para que haja um mínimo de celeridade, porque senão não se consegue condenar ninguém e se vive um reino de impunidade. Né? Então, o magistrado criminal, imbuído de competência criminal, precisa zelar para um andamento do feito uma velocidade razoável, porque senão ele não consegue punir. O artigo 109 do Código Penal estabelece estes prazos prescricionais dentro dos quais o juiz criminal tem de proferir a sua decisão. Né? Agora, repito, com o recebimento da denúncia, estes prazos passam a correr e aí haverá o devido tempo, mas é claro que o magistrado criminal, a turma no caso, terá de ter a cautela para que efetivamente isso tenha um andamento minimamente razoável. Sim. Para a gente fechar, professor, há alguma possibilidade também de futuramente a defesa alegar, né, que houve suspeição, tudo isso, para anular o que foi julgado? Mais para frente há essa possibilidade? Veja, como isto já foi suscitado e agora, nessa semana mesmo, o ministro Luiz Roberto Barroso, a quem competia decidir esta matéria, afastou essas alegações de suspeição, eu diria que no curso dos processos que vão se instaurar a partir dos recebimentos das denúncias, isso não será mais suscitado. Isso fica superado. Superada. E aí nós teremos a sentença, ou as sentenças, né, na verdade os acórdãos, já que estamos em um colegiado, as decisões que virão ao final, condenando ou absolvendo os réus. O que, em tese, haverá para um futuro, aí pensando também em termos especulativos, à luz do Código de Processo Penal, é uma ação autônoma que se chama revisão criminal. Então, mesmo depois da condenação, da eventual condenação desses réus, e até do trânsito em julgado dessas decisões que porventura os condenem, haverá, independentemente de prazos, a possibilidade de que, diante de determinadas circunstâncias que estão ali elencadas no Código de Processo Penal, esses réus eventualmente pedirem ao próprio Supremo Tribunal Federal uma revisão do seu caso,
a partir desta ação penal que se chama ação de revisão criminal. E ali, eventualmente, isso pode ser suscitado de novo, não é? Mas isto apenas em tese. Agora, no curso deste processo, já não será uma questão, porque já foi enfrentada. Professor, muito obrigada pela participação aqui hoje. Esperamos que o senhor possa vir aqui mais vezes também comentar com a gente. É uma satisfação. Eu mais uma vez me excuso pela instabilidade aqui do link, mas, enfim, esses temas são importantes do ponto de vista da ciência, do direito, são importantes do ponto de vista da cidadania, são importantes do ponto de vista do momento histórico que nós estamos vivendo, e eu estou à disposição de vocês. Obrigada, professor. Nós acabamos de escutar, ouvir as explicações do professor Guilherme Feliciano. Ele é professor da Universidade de São Paulo e juiz da primeira vara de trabalho de Taubaté. É importante, são importantes os esclarecimentos do professor, que participou com a gente agora há pouco, trazendo de forma muito clara, todo o processo que pode acontecer nesse jogo. E também o que pode impactar, uma decisão ou um posicionamento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Pelo que o professor diz, a importância institucional da instituição, a importância institucional do Conselho existe. No entanto, qualquer ação feita pelo Conselho dificilmente vai mudar os rumos desse processo, do que já está planejado, do que já está decidido. Então a gente vai acompanhar todos os desdobramentos, já que na semana que vem já temos o julgamento da denúncia do primeiro núcleo o julgamento marcado para o dia 25 e também para o dia 26. Na verdade, é mais, como a gente falou e o professor também falou, é mais um recurso midiático para ganhar tempo da defesa e faz parte do jogo. As defesas vão fazer isso mesmo, isso não é o primeiro caso. Eu citei o caso do presidente Lula, quando estava sendo julgado ali no âmbito da Lava Jato, a defesa dele foi ali nas Nações Unidas, em Genebra, também alegando ali que houve um cerceamento das defesas, de que o presidente não poderia ser preso até que se esgotasse todos os recursos. Então realmente do jogo. Então cabe ao OAB fazer um julgamento ali realmente técnico, mas como até o próprio professor falou, a gente tem que dar uma celeridade, porque é uma demanda da sociedade, uma resposta ao que aconteceu. Exato. Agradecendo todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo nosso YouTube, pela nossa live, deixando claro também que esse espaço de participação, nosso chat, espaço para você participar de forma responsável, de forma respeitosa também, viu, pessoal?